Seja muito bem-vinda à nossa aula introdutória de como você transformar o seu Instagram em uma máquina de venda. Você vai sair daqui sabendo como transformar o seu Instagram, mesmo que você tenha pouquíssimos seguidores. E quando eu falo poucos seguidores, gente, é poucos seguidores mesmo, tá? Mesmo que você tenha 100, 50 seguidores, 200, 300, até ali 10 mil seguidores é considerado ali no marketing poucos seguidores. Então, aqui nessa aula você vai sair de uma forma muito clara de como transformar esse seu Instagram, porque sim, gente, dá pra vender, mesmo que você tenha esse público muito pequeno. Então, eu coloquei aqui essa aula dividido em 5 passos, tá? E a gente vai passar por cada um. Só que antes da gente chegar nesses passos, eu quero que vocês tenham consciência de um problema que é muito grande no nosso mercado, que é o quê? A maioria dos designers entra no mercado digital, entra aqui no marketing e começa a aprender muito sobre técnica. E isso é um movimento muito normal. Então a gente aprende Photoshop, a gente começa a aprender sobre iluminação, Figma, Canva, enfim, várias plataformas. Só que a gente esquece, e esse é um problema comum, porque eu também passei por isso, de olhar para o quê? Para estratégia de venda, de olhar para o nosso negócio como um negócio e não como um freela. E esse é um erro que eu percebo na maioria dos designers, dos alunos que chegam até mim, que sempre querem aprender sobre técnicas, ferramentas, mas esquece do principal, que é o quê? Que é a técnica, que é a estratégia. Então aqui eu vou mostrar para vocês 5 passos de uma forma muito clara para você conseguir vender e o seu cliente agradecer por isso. E sim, gente, tem como você vender dessa forma. Tem como você vender mesmo que você tenha 50 seguidores. É muito possível. E o melhor momento que você tem que fazer isso, que você tem que começar a planejar essas ações de vendas, é agora, início do ano. Por quê? Porque nesse momento, gente, que tá todo mundo querendo vender, que tá todo mundo querendo fazer acontecer, né? Bem essa narrativa de um ano diferente, do melhor ano da nossa vida, só que para isso a gente precisa aplicar as estratégias. Não é só ir lá e criar conteúdo de uma forma não intencional, porque de verdade, gente, se você está fazendo isso agora, se você tá, nossa, eu tô passando por isso, criando portfólio, criando conteúdo, mas sem um porquê daquele conteúdo, sem uma estratégia por trás, de verdade, você tá usando o seu Instagram como um diário. E eu não quero que você use o seu Instagram como diário, e sim usar o seu Instagram como meio, como ferramenta de venda. Provavelmente você tá aqui porque você quer dar mais qualidade de vida para sua família, para os seus filhos, ou olhando para você mesmo, você quer ter mais grana para poder usufruir de uma vida um pouco melhor. Só que se você não para e não olha pro seu negócio, você literalmente está matando os seus sonhos, porque quando a gente fica todo momento construindo e consolidando o negócio do nosso cliente, a gente não para olhar para o nosso negócio, porque a gente não tem tempo. E esse é um ciclo que o designer acaba tomando, que é o quê? Acorda, senta no computador para trabalhar pro cliente, começa a fazer arte pro cliente e vai deixando cada vez mais o quê? O seu negócio de lado. E isso é muito, muito, quase fatal, essa é a verdade. Por quê? Porque você tá colocando a cereja do bolo no negócio do cliente, ao invés de colocar no seu negócio. Então, como eu falei, o melhor momento para você planejar as suas estratégias de vendas é agora. E o que acontece é que, normalmente, quem tem poucos seguidores fala: eu tenho poucos seguidores, por isso eu não consigo vender. Mas, gente, de verdade, isso não é justificativa, tá? Ter poucos seguidores para não conseguir vender. Eu mesma sempre consegui rentabilizar através do meu Instagram, desde quando eu tinha 300 seguidores, e fechar grandes contratos através ali do meu Instagram, mesmo com pouco público, tá? Então, eu vou entrar aqui agora nesses passo a passo para vocês irem aplicando ali no Instagram de vocês. E, gente, de verdade, eu quero pessoas comprometidas. Não quero mais uma pessoa que vem assistir uma aula e não faz. Eu quero que você desligue essa aula e aplique aquilo que você aprendeu ao longo da semana, tá bom? Então, passo 1, para você transformar o seu Instagram, para começar a vender ele, rentabilizar ele, monetizar, né, o seu Instagram, mesmo que você tenha poucos seguidores, é o número 1 de qualquer negócio, e eu chamo isso de alicerce de negócio, que é o quê? Você precisa conhecer o seu público. Para quem que você quer vender? Sabe por quê, gente? Se você fica a todo momento falando com todo mundo e não tem muito claro quem é o seu público,
o que acontece? Tem esse ruído na comunicação, as pessoas percebem esse ruído e não compram de você. Por quê? Porque não é claro o que você vende e nem pra quem você vende. Tá vendo como fica, igual eu falei, claro, você precisa ter isso mapeado. Então, vou usar um exemplo aqui do meu universo. Eu sou designer, sou mentora de design também, porém eu presto os meus serviços aqui no meu estúdio, continuo prestando serviço de página de venda, de design em si, tá? E o meu público para prestador de serviço é infoprodutor. Por quê? Eu me identifico com esse público porque eu tô muito dentro desse universo de infoproduto, de vendas. Então, eu gosto de falar com esse público e também eu gosto muito dessa energia do lançamento. É algo que eu me identifico. Então, se o meu público, eles são infoprodutores no geral, homem, mulher, então eu preciso mapear quais são as dores, desejos e crenças desse público. Josi, por que eu preciso mapear isso? Porque é aqui, quando você mapeia dores, desejos e crenças, que a gente começa a criar conteúdos muito alinhados, narrativas de venda no story. Porque se eu sei o que você sente, eu consigo pegar exatamente o que você sente e criar um conteúdo baseado nisso. Então fica tudo muito estratégico, fica tudo muito alinhado. Então, o primeiro ponto é, vocês precisam saber para quem que vocês querem vender. Se é infoprodutor, se é para nutricionista, se é para personal trainer, enfim, tem muitas possibilidades, mas eu preciso que vocês saiam dessa aula com isso claro e anotado. Mas, Josi, entendi que eu preciso mapear desejo, medos e crenças. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de quais são, por exemplo, os medos do meu infoproduto, do meu cliente ideal. Por exemplo, quem vende infoproduto, os infoprodutores no geral, por que eles buscam um design? Qual que é a lógica deles buscarem um design? Não é porque eles gostam de design ou porque eles querem investir nisso. Não, é algo bem mais profundo que isso. Então eu coloquei aqui alguns medos dos meus clientes. Por exemplo, a maioria dos meus clientes, eles buscam um designer porque não chega pessoas qualificadas no perfil deles. O perfil deles transmitem esse ar de amador. Então, eles querem um design para profissionalizar ali o perfil deles. Tá vendo como é muito específico? Olha essa dor, é muito específica. É o quê? O meu cliente precisa de mais autoridade e ele não consegue vender agora porque ele não tem autoridade no perfil dele. Os designs passam um tom de amador, um ar de armador. Então, o que eu faço? Eu já peguei uma dor muito específica do meu cliente. E aí eu começo a mapear essas dores e criar conteúdo baseado nisso. Hoje em dia, pra mim, isso fica muito fácil, muito claro. Mas nem sempre foi assim. Eu bati muito a cabeça também pra mapear o meu público. E por isso que lá dentro do meu programa, que eu vou falar um pouquinho mais pra vocês, que é o programa de aceleração, que a gente vai fazer o lançamento dia 26, eu vou ensinar passo a passo sobre esse mapeamento, tá? Mas eu quero que vocês saiam daqui sabendo que vocês precisam mapear o cliente de vocês, tá? Então, se o meu cliente, ele quer um perfil mais profissional, ele quer que chegue a pessoas mais qualificadas, e em volta disso tudo, envolve o quê? A venda. Provavelmente o meu cliente, ele não está vendendo com os criativos que ele está fazendo, ou com um outro designer que ele contratou, mas tá nesse tom amador e tá impactando diretamente aonde? Nas vendas. Então, vocês conseguem perceber que eu coloquei aqui dois subnichos de conteúdo e eu já consigo criar narrativa, conteúdo baseado nisso. Então, por exemplo, meu cliente não quer que as vendas caiam porque falta autoridade no perfil deles. E aí eu crio um conteúdo baseado nisso. Então, o primeiro ponto, igual eu falei, o alicerce do seu negócio é saber para quem você vai vender. Se você não sabe para quem você vai vender, provavelmente você está vendendo para todo mundo e quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Por quê? Porque gera ruído. Não fica claro o que você está vendendo, nem para quem você está vendendo. Então, a dica número 1 é você nichar. É você saber para quem você está vendendo mesmo. E, Josi, como que eu busco essas respostas? Onde que eu chego nessas respostas de dores, medos do meu cliente? Como que eu posso fazer isso? E aqui eu coloquei 3 pontos que vocês podem estar buscando esse mapeamento. Igual eu falei, pra mim fica muito claro, porque eu já trabalho no design tem muito tempo, eu tô nesse universo de infoproduto, então pra mim é claro o que meu cliente sente. Se pra você não é, o que eu te indico a fazer? Número 1, pesquisa com a audiência. Josi, mas a minha audiência é pequena, não tem cliente lá. Calma aí que a gente vai chegar lá. Se você vende infoproduto, se você tá aqui querendo vender infoproduto, faça uma pesquisa, roda uma pesquisa muito simples lá no seu story. Quais são os seus medos, quais são os seus desejos? E se as pessoas não têm o costume de responder essa pesquisa que você faz, você precisa entregar um bônus para ela. Por exemplo, você pode entregar um título, você pode entregar um template, algo que faça as pessoas sentirem vontade de responder. Mas precisa ter essa pesquisa.
Porque com a pesquisa, gente, fica tudo muito claro. Depois que vocês fizerem a pesquisa aí com a audiência de vocês, vocês voltam aqui pra me agradecer, porque vai ser uma roda de conteúdo. Conteúdo infinito. Por quê? Você vai pegar exatamente as dores e desejos que as pessoas responderam na pesquisa e transformar isso em conteúdo e fica o quê? Um conteúdo muito alinhado. Mas, Josi, não tenho público, não tenho infoproduto, o meu negócio é com cliente final, eu vendo serviço, como que eu posso fazer para descobrir os medos e desejos do meu cliente? Primeiro ponto que você pode fazer é você fazer uma pesquisa com os clientes que você já tem. Então, manda uma mensagem para ele. Oi, fulano, tudo bem? Fulano, eu tô melhorando aqui os meus processos e eu gostaria de um feedback seu. Por que você me contratou? Qual problema você vinha enfrentando antes do meu serviço? Pode ter certeza que o cliente ele vai responder para vocês, gente, de uma forma muito tranquila, para ficar cada vez mais claro para vocês. E de acordo com essa resposta, o que você vai fazer? Você vai criar o conteúdo. Ai, Josi, não tenho cliente ainda, não sei quais são as dores e desejos do meu cliente, eu tô chegando aqui agora, acabei de iniciar, o que eu preciso fazer? Você tem que ir lá no ChatGPT. Então, o primeiro ponto é, partindo do princípio que, Josi, eu já defini com quem eu quero trabalhar. Eu quero trabalhar com infoprodutores. Me identifico, gosto dessa área, é uma área que tem bastante rentabilização, gostei. O que você vai fazer? Você vai lá no chat e você vai falar isso pra ele. Chat, olha, o meu público é infoprodutores, eu sou designer, assim, assado. Explicar pro chat. Baseado nessa explicação, você vai pedir pra ele listar as maiores dores, desejos e crenças do seu público. Tá vendo como tem um caminho pra ser seguido? Não pode fazer de qualquer maneira ou algo que você imagina. E vai aí uma dica essa pra vocês, gente. Sempre, mas sempre, mapeiem isso e coloque isso no Notion, no Trello, aonde você quiser. Mas precisa ter isso mapeado em algum lugar. Por quê? Na hora que você for criar um conteúdo, vai facilitar demais. Quando você pegar ali no Notion, você vai abrir seu Notion e pegar, vou criar um conteúdo baseado em cima dessa dor que o meu cliente falou e ele respondeu. Entendeu? Então precisa ter isso bem mapeado. Show, Josi, eu já entendi que eu preciso saber quem é o meu cliente, para quem que eu quero vender. Esse é o ponto número 1. Se você não sabe para quem você quer vender, não adianta você seguir os outros passos, porque isso aqui precisa ser muito claro para todo mundo, para mim, para você, para o seu público. Precisa ser claro, gente, transparente, tá? Depois que eu mapeei isso, eu sei para quem eu quero vender, você vai vir pro passo 2, que é o quê? Gente, pra quem é pequeno, vamos falar a verdade, a gente que tem um público pequeno, e eu falo a gente porque eu também tenho numa volta de 1.700 seguidores, então é considerado sim um público pequeno. É muito fácil você trazer essas pessoas pra perto, mas é muito fácil. E eu escutei esse conselho de uma cliente minha, que a gente fez uma call e ela me passou essa dica, ela falou assim pra mim, eu nunca esqueci. Josi, você precisa aproveitar que você é pequena pra você criar essas conexões com as pessoas. Por quê? Porque nesse processo que você ainda tem um público pequeno, você consegue dar atenção pra todo mundo. Eu hoje, que sou grande, eu não consigo fazer isso mais. Eu preciso de uma equipe pra responder e etc. Mas você que consegue responder as pessoas no direct, aproveita isso. Isso é um ponto. Gente, eu nunca esqueci isso. Então, eu levei esse conselho pra minha vida. Nessa época eu tinha, sei lá, 200, 300 seguidores e eu sempre trouxe o público pra perto de mim. Eu sempre fiquei ali conversando com as pessoas no direct, respondendo caixinha das pessoas, porque automaticamente, quando alguém responde, se você responde a caixinha de alguém, a gente sente mais que como se fosse uma obrigação de retornar esse engajamento pra pessoa, sabe? Então, use isso de forma estratégica. Josi, mas ninguém responde a minha caixinha, meu público é totalmente frio, não tem ninguém ali conversando comigo no direct. Então, você precisa fazer esse movimento e não esperar as pessoas fazerem isso. Você tem que ir lá, chamar todo mundo que olha seu story, manda uma mensagem, curte essas pessoas, comecem a seguir essas pessoas. Ai, mas não quero seguir designer. Mas aí já entra uma questão de pensar com a cabeça de empresário, porque as conexões que a gente tem com outros designers, isso acrescenta muito, gente. O networking é muito poderoso, sabe? Então você precisa, sim, aproveitar o direct de você, sabe? Então conversem com as pessoas, tá tendo 30 visualizações de story, tô colocando um número bem baixo mesmo, pra você entender como que pode ser feito mesmo com poucos seguidores, mesmo com poucas visualizações no story. Chamem essas pessoas pra conversar. Oi, fulano, tudo bem? Vi que você me acompanha aqui no story e tal, adorei seu conteúdo. E vai puxando esse gancho. Mesmo que não seja um cliente ideal, seja designer. Por quê? Você pode trocar serviço, você pode vender um produto mais pra frente. Enfim, tem que ter essa mentalidade de
trocar ali no direct. Esse processo, hoje em dia, ele é muito, muito antigo, mas hoje em dia, com o marketing, deu-se o nome de social selling, que é simplesmente você fazer essa venda social, você conversar com as pessoas ali socialmente. Pode ser que um cliente entrou no seu perfil e tá lá te vendo, acompanhando a sua rotina e você nunca falou com esse cliente. Vai lá, manda uma mensagem pra essa pessoa, não querendo vender. Esse processo aqui não é você chegar oferecendo um produto, mas sim você criar uma conexão com essas pessoas. Porque daqui 1 mês, 2 meses, 1 semana que seja, você vai colher fruto de você ter feito esse social selling. E acredita em mim, isso aqui dá muito certo. Quer ver como dá certo? Vou mostrar pra vocês na prática. Olha só essa minha aluna aqui, ela tornou aluna tem 1 mês mais ou menos. Então, olha só como que foi eu que chamei ela. Eu que fiz o movimento. Nenhum momento ela veio atrás de mim. Só que ela já estava preparada. Eu chamei ela aqui, olha só o meu processo de social selling. Foi um processo que leve, genuíno. E é isso que eu quero que vocês façam. Tragam as pessoas mais perto de vocês. Todo mundo que assiste seu story merece sim sua mensagem, merece sim a sua atenção, merece que você vá lá na caixinha dela e responda algo, porque quando você abrir uma caixinha de pergunta, provavelmente essas pessoas vão responder também. O que acontece é que muita gente quer resultado e fica, ai, mas ninguém responde a minha caixinha, ai, mas ninguém curtiu o meu post, ai, mas a minha amiga não curtiu, ai, mas meu primo não compartilha. Gente, é o momento de se autorresponsabilizar. Você precisa fazer as coisas sem depender que as pessoas curtam, engajem ou qualquer coisa do tipo. A responsabilização dos nossos resultados tem que partir da gente e não das outras pessoas. Se as pessoas não estão curtindo o seu post, você tem que pensar o que você pode melhorar para as pessoas começarem a engajar. E não colocar a culpa nessa pessoa, terceirizar a culpa. É um momento de autorresponsabilidade. E é isso que eu quero falar com vocês no programa de aceleração, aqui nessa aula gratuita também. É o momento da gente tomar as rédeas do nosso negócio. A gente precisa fazer e não depender de ninguém. Então, voltando aqui para essa aluna, olha só como que eu criei uma conexão com ela. Tava aqui conversando com ela e tudo, a gente trocando ideia, nada de venda. E aí, no momento oportuno, eu perguntei pra ela sobre um produto dela. Oi, você não tem curso? E aí, o que ela me respondeu? Curso de quê? E aqui a gente continua ali na conversa, trocando ideia e tudo. Então, vocês conseguem perceber que eu fui atrás dela e eu busquei a venda? Eu não fiquei esperando ela vir atrás de mim, ela já estava pronta, mas eu que tive que ir lá fazer esse processo genuíno de conexão. Então, gente, aproveitem que quem tem número pequeno de seguidor, você pode sim usar o seu direct o dia inteiro, conversar com outras pessoas, mandar mensagem, é isso que você precisa fazer, esse é o caminho, tá? E no programa de aceleração, eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz esse processo de social selling na prática, tá? Lá dentro vocês vão aprender tudo. Enfim, vamos pro passo 3 agora aqui. O que vocês precisam fazer para conseguir mais clientes, transformar esses seguidores que você tem ali, essa base que você tem em clientes. Ó, então passo 1, só recapitulando. Você identificou para quem que você quer vender. Ficou claro para você. Ó, eu quero vender para infoprodutores. Show de bola. Isso aí já é o primeiro passo para te dar clareza para os outros. Beleza, identifiquei com quem eu quero vender. Passo 2. Você precisa trazer as pessoas que te acompanham para mais perto. Seja no story, seja no direct, ou seja no feed. Você precisa sim trazer essas pessoas. E a gente só traz essas pessoas para mais perto quando a gente cria conexão com elas. Então, igual eu falei, gente, abusem do direct de vocês. Aproveitem, fiquem ali conversando com as pessoas. Sabe, em algum momento oportuno, você vai conseguir vender o seu serviço. Mas nesse primeiro momento, troca ideia. Chama as pessoas no direct, chama as pessoas que estão te acompanhando no story. O direct, pra mim, ele é a ferramenta mais poderosa do Instagram. Porque é ali que você consegue fazer venda, criar conexão. É o direct que mora o ouro, tá? Então não esqueça dessa informação. Então, passo 2, trazer as pessoas para mais perto com esse processo de social selling que eu vou ensinar de maneira mais fácil lá dentro do programa, mais prática. E o passo 3 vocês precisam aprender a fazer narrativa de venda, gente. Narrativa de conexão, de venda, de engajamento. Sabe por quê? Porque o que eu vejo é que muitos designers, e quando eu falo muito, é porque é a grande maioria mesmo, pega aquele feedback lindo que o cliente enviou, que você entregou um projeto maravilhoso, e ele me taca lá a seco no story. Gente, pelo amor de Deus, se você faz isso, pare já. Não faz isso. Aproveita esse feedback que o cliente te mandou, cria uma narrativa. Por quê? Porque a gente
consegue potencializar esse feedback. A gente consegue deixar ele mais forte. Então pense comigo aqui. Você tá lá conversando com as pessoas lá no direct. Você tirou esse dia pra trocar ideia. Vou chamar as pessoas que me acompanham aqui no story e vou conversar com elas ali no direct. Nesse momento que você tá ali conversando no direct, aí você posta uma narrativa com feedback de um cliente seu. Que o cliente falou que aumentou a autoridade através das suas artes, que você tem um suporte incrível. Enfim, você posta esse feedback ali no story e consequentemente a isso você tá conversando ali com as pessoas no direct. Você consegue perceber que esse movimento é muito estratégico? Olha só, você tá conversando, trocando ideia. No mesmo dia, você vai pegar um feedback, construir uma narrativa e colocar no story. Gente, não tem como não vender. Os clientes ficam loucos. Isso é gerar desejo. Eu tô gerando desejo sem falar abertamente do meu produto. Sem vender. Eu tô gerando desejo sem querer vender. Só tô aqui, ó, falando que o cliente me mandou esse feedback aqui, que ele se sentiu assim, assim, assado. Então, aproveitem isso do feedback, porque o feedback, gente, é o que mais vende. Mais vende. Seja serviço, seja infoproduto, a prova social, ela vende muito, mais do que tudo, mais do que 1 milhão de conteúdo, a prova social vende. Então, aproveitem os feedbacks que o cliente manda pra vocês e coloca lá no perfil, lá no story, com narrativa. Depois, você pode deixar até um destaque salvo com essas narrativas, com esses feedbacks, porque outros clientes vão ouvir no seu perfil e vão ir lá nesse destaque seu de feedbacks e vai estar lá um contexto. Não vai estar uns feedbacks jogados lá que é lindo, maravilhoso, adorei. Não, um feedback com contexto, que é muito mais potencializador, tá? E dentro lá do programa de aceleração, que é o PED, eu vou ensinar vocês a criar esse tipo de narrativa para gerar desejo pro produto de vocês ou serviço que vocês estão vendendo. Precisa sim aprender a criar narrativa. Design que é design, gente, design premium, ele sabe muito mais do que só criar design no Canva e Photoshop. Ele sabe sobre copy, ele sabe sobre narrativa e aí fica muito mais fácil de você vender seus produtos, os produtos do seu cliente, enfim, é pensar como eu estou me tornando a estrategista do meu negócio. E é isso que eu quero que você se tornem. Tirar a cabeça do freelancer. Sabe por quê, gente? Freela, vamos ser real? Não dá dinheiro. O freela, ele não vem um dinheiro recorrente. E se você só depende disso para sobreviver, você tá cavando a sua própria cova, sabe? Então você tem que entender esse processo de estratégia, de funil, para você aplicar no seu próprio negócio. E depois que você aplica e você tem resultado, você pode oferecer isso para outros clientes. Então é assim, é um ciclo sem fim, um mar de possibilidades, tá? Então, entendemos que eu preciso fazer, sim, narrativa no story. Vocês estão percebendo que eu tô usando muito story? Por quê? É intencional que eu tô usando muito story. Se você tem poucos seguidores, tá ali 100, 200, 300 seguidores, gente, a sua média de visualização deve ser 60, 40 views. Então, aproveita essas pessoas que estão ali te acompanhando. Normalmente, quem nos acompanha no story são as pessoas que mais compram nossos produtos. Por quê? Porque acompanha a nossa jornada, acompanha nosso processo. Então, tem poucos seguidores, tá trabalhando assim, nossa, eu tô trabalhando assim muito porque tá vindo muito freela. Aproveita o story. Aproveita o story, criando conexão com essas pessoas, fazendo narrativa de venda pra gerar desejo pro seu produto. Aproveite isso. Se você, sei lá, infoprodutora, se você é designer, se você é social media, eu tenho certeza que você já recebeu vários feedbacks de clientes que adorou o seu trabalho, que gostou do seu suporte. Então, faça uma narrativa, não jogue o feedback lá seco, vocês estão proibidos de fazer isso aqui, tá? E aí o passo 4, gente, esse passo 4 aqui eu adoro, sabe por quê? Porque eu fiz esse passo 4 bem lá no meu comecinho, assim, e foi o que, na verdade, assim, foi esse passo 4 que me, sabe, realmente fez eu crescer assim, de uma forma que eu nem imaginava. Que é o quê? Você precisa fazer collabs estratégicas com experts, ou com designers, ou com pessoas que têm a mesma persona que você deseja. O que eu quero dizer com isso? Então, sabe aqueles post collabs que a gente faz com outros designers, que a gente vê muito aí no marketing? Faça isso como estratégia pro seu negócio, porque os collabs são muito genial. Porque é nas collabs, gente, que, por exemplo, você vai ganhar um público orgânico, sem pagar nada por aquilo, através de uma outra pessoa. Então, aproveitem designers também que estão ali começando ou que estão ali no mesmo nível que você e troquem essas collabs,
sabe? E façam isso, porque vai chegar pessoas no seu perfil de forma orgânica, possíveis clientes, possíveis compradores, e você vai conseguir vender para eles depois usando essa estratégia do social selling, de gerar conexão e tudo. Então, tá vendo como é muito genial? Eu mesma fiz uma collab incrível no meu perfil há 2 anos atrás. Não sei se você tá aqui, é dessa época. Eu fiz a collab com o Rian, esse cara aqui, vou colocar aqui a fotinha pra vocês, o autor do livro Enviesados, acho que tá aqui em cima. E eu fiz uma collab com ele. E como que funcionou essa collab, gente? Essa collab aqui foi uma estravada de chave no meu negócio. Ele tinha colocado uma caixinha de pergunta ali, querendo designers júniors pra fazer uma collab. Só que ele queria web design. E aí, na época, não fazia nada de web. Eu era realmente um design que fazia só social media, só design de post. E aí, eu mandei mensagem pra ele e falei: oi, Rian, tudo bem? Eu não sou design web, porém, eu gostaria muito de fazer uma collab com você. E aí, eu vou colocar o print aqui pra vocês verem como que fluiu essa conversa. E aí, ele falou assim... olha a mensagem que eu mandei. Oi, Rian, tudo bem? Não sou especialista em design e experiência, apesar de me dedicar bastante para estudar sobre isso e aplicar nos meus conteúdos e nos dos meus clientes. Aí eu conversei com ele que agora que eu estava entrando no mercado de UX, mas estaria disponível para colaborar com o post. Aí ele me mandou assim: beleza, vou ver direitinho. Antes, poderia me listar 3 dificuldades ou barreiras que teve no início da carreira? E eu fui lá e listei as 3 barreiras para ele, as 3 dificuldades. Logo depois, ele me mandou mensagem, uma hora depois ele: fechou, bora fazer a collab em carrossel? Gente, foi assim, incrível essa collab. E aí depois ele me mandou o texto pra gente aprovar, que a gente ficou conversando. Mas assim, o que eu posso te dizer, o que aconteceu com essa collab? O meu perfil... ele virou outro. Chegou muita gente, chegou designers que vêm desde essa época dessa collab. Chegou cliente, eu fechei com muito cliente nessa época que já acompanhava o Rian. Então, o que aconteceu? Eu fiz um pico de venda por causa da collab com o Rian. Ah, mas e se eu não consigo com uma pessoa tão grande igual o Rian? Gente, não precisa ser só o Rian. Façam com designers que têm os mesmos valores, que têm os mesmos clientes que você deseja. Não precisa ser alguém muito grande. Eu tive a sorte de fazer com o Rian. E aqui tá o post. Foi um post muito legal, gente. Ele engajou muito, chegou muita gente, foi assim, bizarro o tanto de retorno que esse post aqui me trouxe, assim. E foi um dia, assim, do nada, um dia normal. E aí eu tive esse pico de faturamento também, porque eu fechei com muitos clientes. Depois eu comecei a pensar em fechar com os designers. Enfim, tem designers que vieram dessa época, que se tornaram meu aluno. Tá vendo como é um ciclo, uma roda sem fim? Então, façam collabs. Façam collabs com designers, social media, designer com social media, ó, arroz e feijão. Perfeito pra fazer collab. Então aproveitem esse espaço pra fazer collab também, tá? Então, ó, recapitulando aqui os passos pra vocês, a gente passou pelo você conhecer o seu público, porque, gente, se você não conhece seu público, não adianta você seguir os próximos passos, precisa sair dessa aula com isso muito claro pra você, pra mim, pra todo mundo, precisa ter clareza nesse passo. Passo 2, trazer as pessoas mais perto no direct. Usem, gente, muito o direct de vocês. O direct, ele tem um poder, assim, incrível de tudo, de trazer as pessoas mais perto, de conectar, de vender. Então, aproveitem o direct de vocês. Passo 3, narrativa. Gente, vocês precisam saber fazer narrativa pra vender o serviço de vocês, pra gerar desejo. Igual eu falei, pega um feedback bonito que o cliente enviou, não taca seco lá no story. Faz um contexto, contextualiza onde esse cliente estava, o que você fez, aonde ele chegou, contextualiza, mesmo que não seja faturamento, seja autoridade, mas faz um contexto daquilo e deixa salvo no seu destaque, combinado? Passo 4, collabs. Gente, precisa fazer collabs estratégia com pessoas que tem o mesmo público que você deseja. Então, as collabs, assim, é essencial. Inclusive, eu estou em fase de lançamento agora do programa e eu já marquei a collab que eu vou fazer estrategicamente pensando. Pra quê? Pra vir mais leads orgânicos, tá? E o passo 5, eu quero convidar pra vocês a entrar no grupo VIP do programa de aceleração. E quem tiver dentro do grupo VIP vai ganhar um bônus, gente, muito, muito exclusivo. Eu nunca liberei algo tão incrível em todos os produtos. O programa de aceleração, para quem não tá entendendo, é um programa que você vai ter 2 meses de acompanhamento, ou seja, vai ser uma mentoria para você acelerar os seus prazos, tá? Então, apesar dele ser um programa em grupo, tem pessoas no grupo, a gente tá fazendo as estratégias, porém, ele tem processos individuais. Então, você vai ter 2 processos individual comigo para mapear as suas estratégias de vendas, o seu conteúdo, o seu funil, as suas prospecções, e você vai me falar de
de forma muito clara: Josi, eu preciso faturar X valor. E a gente vai montar um plano estratégico semanal para você faturar esse valor, tá? Então, imagine você ter acesso a essas estratégias que vão transformar o seu negócio em 60 dias. Sim, gente, é muito possível. E com a minha orientação, validação, acompanhamento semanal em um grupo exclusivo só para vocês lá no WhatsApp. Vai ter atividades semanais para vocês fazerem. Quem passar das fases vai ter gamificação para cada um. E quem completar todo o programa de aceleração por 2 meses, a gente vai estar junto ali por 2 meses, toda semana. Quem fazer todas as fases, aplicar todos os exercícios, ainda vai concorrer a uma vaga da minha mentoria individual. Então, gente, o programa de aceleração realmente veio para acelerar os seus resultados, tá? Então, eu quero que chega de você ficar fazendo carrossel a todo momento, do cliente ficar te pedindo ajustadinha grátis. Cara, de verdade, isso não é mais realidade dentro do programa de aceleração. Eu quero que você acelere seus resultados em 60 dias, em 2 meses, com a minha validação e orientação. Então, se você gostou desse conteúdo aqui, que é só uma pitadinha do que vai ter dentro do programa, entra aqui no grupo VIP para garantir desconto e bônus exclusivo, que de verdade, esse bônus exclusivo que eu vou revelar daqui a algumas semanas, eu nunca ofereci. E assim, gente, realmente é um dos melhores bônus que eu vou dar em toda a minha carreira até aqui como designer. E eu te vejo até lá.